Para nesta noite, agradecendo a Deus e pedindo que Ele nos conduza neste momento, nesta palavra de oração. Querido Deus, amado Pai, nesta noite nós nos achegamos a Ti na certeza e na convicção que o Senhor tem falado conosco nesse tempo. Obrigado por essa palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Guia-nos na vereda da justiça por amor do Teu nome, refrigera a nossa alma e faça que nós possamos ter instrumentos nas Tuas mãos nesta noite para abençoar o Teu povo, trazendo uma palavra do céu, Pai, para cada um de nós, que possa nos fortalecer, Pai, no Senhor e na força do Seu poder. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, meu Pai. Deixa eu parar esse garoto aqui. Bom, nesta noite nós vamos falar de um tema. Citei essa frase esses dias. E aí, o tema nosso de nessa noite é Igreja de Cristo. O óbvio precisa ser falado. Quando a Sandra falou comigo, eu pensei em aproveitar o tema da juventude, que era gratidão por tudo, não é isso? Da juventude, não é isso? Gratidão? Gratidão muda tudo. Estaria falando desse tema, mas devido a algumas coisas que nós temos visto, e aí essa inquietação surgiu no meu coração. O óbvio precisa continuar sendo falado. Tem coisas que a Igreja de Cristo não precisava mais falar, porque deveria fazer parte da nossa rotina, deveria fazer parte do nosso dia a dia. Mas, todavia, porém, entretanto, nós precisamos continuar lembrando de alguns fatos, de algumas coisas que a gente acha que não acontece, mas acontece. Nós estamos no ano eleitoral e aí se prepare, né? Eu já tenho visto alguns crentes, meios crentes, vamos se dizer assim, que pega um discurso, extrai um pedaço desse discurso e apresenta como se fosse uma verdade. Aquilo não é uma verdade. Aquilo é o que a gente chama de sofisma. Parece verdade, mas se você tira do contexto geral, aquilo não é uma verdade. E aí você fala para o crente, olha só, essa conversa está fora do contexto. É o cara, eu sei, mas eu vou continuar apostando assim mesmo. Está trabalhando para Satanás, servo de Satanás. Porque o pai da mentira é quem? Ele está trabalhando para quem? Botando uma mentira, sabendo que é mentira. Ele está trabalhando para Satanás. Não tem outro jeito, gente. Não precisava falar disso. Era melhor falar de gratidão, não era? Não era? Mas a gente precisa falar que tem gente trabalhando para Satanás. Filho do Satanás. Se você coloca um discurso que você sabe que é mentira para atacar alguém, você está trabalhando para Satanás. Você é filho do Satanás, gente. Não tem outro jeito. Eu falei para o sujeito. Aí eu falei, não posso perder tempo com esse tipo de gente. O cara erra sabendo que está errando. Na figura jurídica, isso se chama dolo. É você fazer o errado sabendo que está fazendo errado. Isso é um sofisma. Diferente de uma falácia. O cara que quer falastrão, ele fala sem muitas das vezes medir a consequência. Agora, o cara que está apresentando um sofisma, ele sabe que está falando aquilo que é mentira, mas ele continua afirmando que aquela mentira dele é uma verdade. Então nós temos isso no nosso meio. Nós temos gente no nosso meio fazendo isso. Nós temos gente no nosso meio que está no nosso meio que se diz crente fazendo isso. E acha que está tudo certo. Mas não está certo. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala assim na carta aos Coríntios, capítulo 15, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para vergonha vossa. Aí você imagine, você, né, o indivíduo lá, crente, propagando uma mentira, fazendo isso sabendo que é mentira,
Aí o vizinho olha para ele e vai dizer o quê? Como é que eu vou acreditar que esse cara prega a verdade se ele vive propagando mentira? Dá para acreditar no cara? Não dá. Você acha que o parente dele, que é incrédulo, vai confiar no discurso dele quando ele estiver pregando o evangelho? Não vai. Não tem como. É incompatível. Não tem como nós termos... Lembra do personagem lá, de um dos vilões do filme do Batman? O Duas Caras? Não dá para ser assim, gente. Não dá. O crente tem que ter uma cara só, e a mesma de sempre. Não dá para você se apresentar em 2 lugares. Na faculdade eu sou uma pessoa, na igreja eu sou outra. No trabalho eu sou uma pessoa, na igreja eu sou outra. Não dá. A gente é a mesma pessoa na igreja e na faculdade. A gente é a mesma pessoa no trabalho e na igreja. A gente é a mesma pessoa. Então, quando nós começamos a andar com pessoas que estão fazendo errado, sabendo que estão fazendo errado, o risco da gente começar a fazer igual é muito grande. Por isso que nós estamos no tempo que nós precisamos nos posicionar. Mas, pastor, é meio chato isso. É. O pessoal vai me chamar de radical? Vai. Vai me chamar de intolerante? Vai. Mas a gente está aí para isso, filho. Quando você tiver de bem com todo mundo seu chapa, todo mundo seu amigo, todo mundo que vive no pecado, ainda passa os lagos para a perdição. Se todo mundo está muito bem com você, está fechado contigo, filho, alguma coisa está errada aí. Se você não causa estresse em ninguém, escândalo em ninguém, pela posição que eles têm, alguma coisa está errada. Aí não é com eles não, é com você. A gente precisa bater de frente com algumas coisas. A gente não pode bater de frente com tudo, porque também não é por aí. Mas tem coisas que são inegociáveis. Tem coisas que não dá para ficar junto. Vai tentar te destruir. E aí o apóstolo Paulo, na 2ª carta aos Coríntios, ele diz assim, capítulo 10, versículo 3 a 5, ele diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Embora sendo deste mundo, nós não usamos as armas deste mundo. Embora participando da estrutura deste mundo, nós não lutamos como esse mundo luta. Se o negócio é enganar, eu vou enganar também. Se o negócio é mentir, eu vou mentir também. Se o negócio é fazer fake news, eu vou fazer também. Não, nós não somos desse mundo não, gente. Nós estamos aqui, mas não somos aqui. Nós somos estrangeiros aqui, nós somos forasteiros. Então nós precisamos entender isso. Porque as nossas armas, da nossa milícia, ou seja, as nossas armas não são carnais, sim poderosas em Deus para destruir o quê? As fortalezas. Fortalezas que se levantam o quê? Na nossa mente. E aí o apóstolo Paulo aqui, ele fala assim, ó, coloca essa versão para mim aí, 2 Coríntios 10, de 3 a 5, versículo 4, versão RA, por favor. Porque, embora andamos na carne, não militamos segundo a carne. Continua. Porque as nossas armas não são carnais, sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Lê ali no final junto comigo. Anulando nós os sofismas. Não é Deus que vai anular não, filho, é você. É você que vai combater a escrita deste mundo, as fake news deste mundo, as falácias deste mundo. Teve um desfile aí, o pessoal metendo pau na família. Mas eles são tão imbecis que eles querem casar na igreja. Eles pregam contra a família, falam mal da família, mas querem casamento de véu e grinalda de branco. Incompatível. Eles falam uma coisa que eles não conseguem conceber, que é totalmente contrário do que eles fazem. Somos contra a família tradicional, mas eles querem casar na igreja e fazer festa. Incoerência. As armas deles são assim, falsas, fajutas, mentirosas. Mas nós não somos desse mundo. Nós não podemos lutar nessa guerra como eles lutam. Então a nossa fala tem que ser o quê? Sim, sim, não, não. O que passa disso, filho, é procedência maligna. Não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Então, essas coisas precisam ser ditas.
Então, muitas das vezes, tem uma mentira, né? O sofisma é uma mentira que muitas das vezes vai sendo repetida, e aí parece verdade. Por mais antigo aqui, até mais novos. Comer manga e tomar leite faz? Quem disse isso? Isso é científico? Isso é científico, gente? Não, gente. Mas se falou tanto que se acreditou durante anos. Você ia fazer isso, o pessoal brigava. Chamava atenção. Ia morrer. Comer e tomar banho. Vai ficar todo torto. Se propagou tanto que se tornou verdade. Mas é um sofisma. Pode ter acontecido com alguém que comeu demais, sentiu mal, teve um ataque lá no chuveiro? Pode. Mas isso é exceção, não é regra. Então, o que nós precisamos entender? Não é porque estão falando muito que é verdade. Não é porque todo mundo fala que é verdade. Afinal de contas, como as mães sempre dizem, você não é? Você não é? Não é porque todo mundo fala que está tudo certo, filho. Então, nós precisamos entender que nós estamos num sistema, que o sistema é perverso. Que o sistema vai falar uma coisa, mas vai fazer outra. Vocês estavam lá no retiro, no carnaval aí, filho, foi brincadeira. O desfile de uma escola de samba foi brincadeira. Mas daqui a pouco, esses mesmos que estavam lá desfilando, vão aparecer por aí em igrejas pedindo voto. Cara de pau. Mas a cara de pau não é deles, não. A cara de pau é do pastor que deixa. Eles não. Para eles está tudo certo, porque eles são desse sistema, eles são desse mundo. Para eles está tudo certo, falar mal da gente no carnaval, mas daqui a uns 4, 5 meses, vir pedir voto. Eles são desse sistema, eles são desse mundo. Para eles está tudo certo. Agora, não dá para a gente votar neles. Não estou fazendo campanha aqui não, gente. Porque eu não acredito nem desse lado, nem desse. Eu não acredito nenhum do lado dos dois, não. Porque a moeda, embora ela esteja dois lados, ela é uma moeda só. Deu para entender a notícia? Deu para entender a mensagem? A moeda tem quantos lados? Mas a moeda é a moeda, filho. Ela é a mesma. Não adianta não, filho. Um lado ou outro é a mesma coisa. Só muda os personagens. Então, a Bíblia já diz, não confie nos príncipes, não confie nos sacerdotes, não confia em ninguém, confia no Senhor. Até na gente manda não confiar. Então, a gente precisa entender isso. Não dá para fazer parte desse sistema. Não dá. Então, a gente precisa ter entendimento que as coisas vão acontecer, mas nós, como igreja, precisamos estar preparados. Porque elas vão vir, as notícias vão vir, as falas vão vir, os ataques vão vir, mas nós precisamos nos posicionar. Não podemos deixar passar. Não podemos esquecer que as nossas armas são poderosas em Deus. Elas não são deste mundo. Nós não combatemos mentira com mentira. Nós não combatemos fake news com fake news. Nós não combatemos, vai ficar pior para melhorar depois. Não. Nós somos daqueles que oram pelas autoridades, porque são autoridades estabelecidas, e a minha obrigação como pastor da igreja é dizer, ore pelas autoridades estabelecidas. Ah, pastor, não quero orar não, está errado. Não gosto de quem está no poder, está errado. Não é o fato de você não gostar, é o fato de você não orar por ele. Por ela, seja lá quem for. Então, orar pela autoridade estabelecida é dever de todo crente. Agora, se você prefere A, B ou C, aí é outro problema. A questão não é essa. A questão é obedecer à palavra. Quer você goste ou não, a sua obrigação é orar e interceder pela vida deles. Então, a gente precisa entender, nós como igreja, precisamos entender que, muitas das vezes, algumas coisas vão acontecer
E aí a gente precisa entender que a palavra de Deus, ela vai se mantendo. Todas as coisas vão passar, mas a palavra vai continuar. Aí eu trouxe aqui, né, o sofisma, ele é uma verdade, né, falada com alguns argumentos que são falsos, tá? Aí, assim, cortar o corpo de alguém é crime? É, gente, lesão corporal. Isso significa que o médico que fez uma cirurgia, ele cometeu um crime? Se fosse na lógica do sofisma, o médico era um criminoso. Mas a gente sabe que o médico está a serviço, fazendo o trabalho dele, que é fazer uma cirurgia. Então, não significa necessariamente que todo mundo que corta alguém está cometendo um crime. Mas se você for na lógica do sofisma, você vai chegar nesse lugar. Então, nós precisamos ter sempre cuidado com tudo aquilo que a gente ouve. Porque, como o apóstolo Paulo falou, as más conversações podem nos corromper. Então, vamos agora para a nossa palavra propriamente dita. Igreja, por que o óbvio precisa ser falado? Aí eu queria que você abrisse no livro de João, capítulo 8. É um texto conhecido, todo mundo conhece essa história. No musical do ano retrasado, nós fizemos essa cena, que é o caso da mulher flagrada no ato de adultério, que é levada à presença de Jesus. E aí, o que os acusadores falam? Esta mulher foi pega no ato de adultério, a lei de Moisés manda que tais mulheres sejam apedrejadas. Aí a pergunta é, a lei dizia isso? Não. Mas aqueles caras insistiam falando que a lei dizia isto. A lei não dizia isso. A lei de Moisés dizia que o casal deveria ser apedrejado. Mas só levaram quem? A mulher. Então você vê que fake news não é de agora não, gente. Sempre teve. Falsas acusações sempre teve. Mau caretismo sempre teve. Então, eles vão apresentar diante de Jesus uma narrativa falsa, usando um argumento falso. Mas quem está usando esse argumento falso? Era qualquer um? Não. Eram os escribas e os fariseus. Estudantes da lei, mestres da lei. Não era qualquer um, não era um desavisado, não era um desinformado. Era alguém que sabia o que estava fazendo. Era alguém que estava fazendo com a intenção de dolo, trazer um prejuízo a alguém. Então, eles vão tentar ali falar repetidamente aquilo que não era verdade. Então, nós precisamos entender, por mais que seja uma fala, por mais que seja repetido, aquilo que é mentira e acabou. Não dá para a gente começar a se envolver nisso. Então, nós precisamos fazer a separação. Uma mentira repetida muitas das vezes pode acabar se passando por verdade. Então, esse é o primeiro entendimento nosso. E aí, o segundo entendimento nosso é: não perca tempo com crentes carnais. Tem crente que acha que dá para ver desfile de carnaval na televisão, gente. Não dá. Não dá, filho. Sei lá quantas escolas desfilaram, mas grande parte delas que eu estava, lendo, era fazendo o quê? Referência a outros cultos que não são nossos. E aí? Como é que fica? A mente, ouvindo aquilo o tempo todo. Não funciona, filho. Então, não dá para a gente. E aí o cara vai argumentar, não, isso é cultural. Tem nada a ver. Não perde tempo com essa gente não, filho. Só se separa, tá? Só se separa. Só sai de perto. Porque contamina. Foi o que o apóstolo Paulo falou, filho. Se você começar a ouvir que não tem nada a ver, daqui a pouco você vai começar a repetir o discurso. E aí, o terceiro entendimento para nós.
Cuidado antes de emitir juízo de valores. O que os caras estavam dizendo? Que a mulher deveria morrer, porque ela foi pega no ato. O não conhecimento da lei não te isenta do quê? Do crime. Tem coisas que é crime que você nem sabe. Mas se você cometer, mesmo não sabendo que aquilo é um crime, não significa que você não vai ser condenado por aquilo. E aí? Então nós precisamos entender que aqueles homens estavam ali fazendo uma insinuação falsa de algo que eles estavam dizendo que estava acontecendo, mas não estava acontecendo. Aquilo era uma mentira. Então, muitas das vezes, a gente está ouvindo uma meia-verdade ou parte de uma verdade, emite um juízo sobre algo. Teve um caso que eu estava me lembrando quando eu estava fazendo a mensagem, aí acabei não pesquisando, mas teve um caso há uns 20 anos atrás. Uma mulher foi acusada de colocar droga no mingau da filha. Essa mulher foi presa, foi espancada na prisão, ela perdeu a visão de um olho e a audição de um ouvido, de tanto que ela foi espancada. 15 dias depois, a polícia descobriu que não tinha droga nenhuma na comida da criança. Aquela mulher foi punida, aquela mulher foi escrachada, aquela mulher foi sentenciada, porque alguém emitiu um juízo de valor falso. Então, isso acontece muito. Então, muitas das vezes, nós não podemos emitir juízo de valor sem saber do todo, porque nós podemos insistir no erro. E aí, para nós caminharmos aqui, não se deixe influenciar ou se intimidar pela insistência que todo mundo está falando. Para quem está estudando, isso aqui é importante. Você vai ouvir muita coisa, você vai ouvir muita falácia, você vai ouvir muito sofisma, você vai ouvir muito tudo. Mas cuidado. Não se deixe, principalmente, intimidar pela fé que você professa. Não se deixe intimidar pelos valores que você professa, pelos valores que você acredita. Porque eles vão tentar. Mas não se deixe intimidar. E aí os camaradas estão falando, versículo 7, com insistência na pergunta. Eles falando com Jesus, insistindo na mesma mentira, que a mulher tinha que ser apedrejada. Aí Jesus vira o jogo. Jesus vai falar, aquele que entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus investe. Aquele que quer cumprir a lei pode tacar pedra. Essa é a fala de Jesus. Quer cumprir a lei? Que diz, a lei dizia o quê? O casal. Aí Jesus fala, quer cumprir a lei? Taca pedra na mulher. Aquele que cumpre a lei parcialmente, ele se torna réu da mesma. Aí, filho, o que o texto diz? Começou a sair um por um. Aí, a verdade pode te deixar sozinho. Todo mundo foi embora. Só ficou Jesus e a mulher. Mas isso invertendo, muitas das vezes você vai se posicionar e todo mundo vai te abandonar. Aqueles amigos que andavam com você vão te deixar, porque você se posiciona. Porque você diz não quando todo mundo diz sim. E aí muitas das vezes você vai ficar só. Mas como Jesus disse, eu nunca estou só. O Pai sempre vai estar comigo. Então nós precisamos entender que a verdade de Cristo, a verdade bíblica, a palavra de Deus, muitas das vezes vai distanciar pessoas de nós. Glória a Deus por isso. Se o Evangelho de Cristo afastar algumas pessoas de mim, amém. Isso é bom, porque assim eu sou bem-aventurado. Jesus falou o quê? Bem-aventurados sereis vós quando? Por meu nome, por minha causa, vocês forem perseguidos. Aí, glória a Deus, aleluia, nós somos bem-aventurados.
se ficarmos sozinhos por causa da verdade do Evangelho. Então nós precisamos entender isso, que nem sempre, quando as pessoas nos abandonam porque nós nos posicionamos ao lado de Cristo, isso não é ruim não, isso é ótimo, porque nós nos tornamos bem-aventurados. O perdão de Jesus não nos isenta das consequências de responsabilidade dos nossos atos. Lembra que Jesus falou para a mulher? Alguém te condenou? E a mulher responde, não. E ele diz, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. A mulher saiu perdoada ali por Jesus. Mas isso isentou ela de chegar em casa e ter que enfrentar o marido dela? Isso isentou ela de voltar para casa e ter que enfrentar a família? As consequências do ato dela na vizinhança, de ficar marcada como uma mulher adúltera? Não mudou nada não, filho. As consequências continuaram. O perdão não isentou ela das responsabilidades, das consequências do pecado. E é isso que Cristo faz conosco. Ele nos perdoa dos pecados, sim, mas as consequências vêm. Lembra de Davi, quando ele pecou com Betseba? O Senhor perdoou? Perdoou. Mas quando o filho dele peca, ele faz o quê? Ele não faz nada, porque ele não pode falar com o filho, que o filho vai jogar na cara dele. Consequências. O filho comete o mesmo crime que ele cometeu. E ele não fala nada. Por quê? O telhado era de vidro. Consequências dos atos. Deus perdoou? Perdoou, mas as consequências. Então, todos os nossos atos vão haver consequências. Então, sempre quando você for fazer qualquer coisa, lembre-se disso. Todos os nossos atos têm consequências. Nós temos responsabilidades. E as responsabilidades, elas sempre vão nos alcançar, independente se Cristo nos perdoar ou não. Nós somos perdoados por Deus, mas a responsabilidade continua. As consequências dos pecados continuam. Então, nós precisamos entender isso. Escolhas que nós fazemos vão marcar as nossas vidas. Então, nossa posição como evangélicos, como filhos de Deus, como crentes em Cristo Jesus, é combater esse sistema que nós estamos, de mentiras, de meias-verdades, de notícias manipuladas. A gente precisa se posicionar. Porque foi isso que Moisés fez lá no deserto. O povo estava na escravidão, clamou ao Senhor para sair da escravidão. Mas quando vira a dificuldade de ser livre, as responsabilidades de ser livre, todo mundo queria voltar para onde? Para a escravidão. Achou que ser livre era fácil. Achou que ser livre ia ser moleza. Aí quando apertou, vamos voltar lá para o Egito. Aí Moisés tem que fazer o quê? Combater essa mentira. Cara, você estava lá chicoteado o tempo todo, você acha que lá estava bom? Nós temos uma terra que mana leite e mel. Tem dificuldade? Tem. Tem batalhas? Tem. Mas a terra é nossa, porque o Senhor já nos concedeu. Moisés combateu. Josué, quando a terra foi dividida, Josué teve que combater essas falsas mentiras, essas falsas notícias, essas falsas verdades. Os profetas, na época dos reis, não eram diferentes. Os profetas combatiam o pecado, mas aí Deus mandava a chuva, a produção de alimento grande. Aí o cara falava, não, a gente está em pecado, mas está tudo certo, Deus está abençoando. Está certo não, filho. Os profetas combatiam mesmo. Não era diferente da gente. Aí chega João Batista. Arrependam-se. Aí o que os caras falam para João Batista? Como assim? Nós somos filhos de Abraão. Aí o que João Batista fala? Filho, Deus pega essas pedras aqui, ó, que tem um monte aí, ó, e faz filho de Abraão também. Não se arrepende não, porque vai para o inferno, filho. Olha o discurso de João Batista. João Batista hoje seria cancelado na internet, gente. Ia ser cancelado. E a gente não pode ser diferente. O nosso discurso precisa ser o mesmo. Moisés combateu as sofismas, Josué, João Batista, Jesus então nem se fala. Aí os apóstolos vêm, combatendo as mesmas notícias, as mesmas falácias. Aí hoje a gente vai fazer o quê?
Abandonar tudo e se juntar ao sistema? Abandonar tudo e ficar junto com esse mundo? Não, filho. Do mesmo jeito que eles combateram aquelas mentiras, a gente precisa fazer hoje. Do mesmo jeito que eles se posicionaram no passado, nós precisamos nos posicionar hoje. Mesmo que a gente fique sozinho, mesmo que a gente seja chamado de retrógrados, mesmo que a gente seja chamado de intolerante, a gente precisa continuar pregando o Evangelho. Que a eternidade existe, que os céus são separados para aqueles que confiam no Senhor. Mas o inferno também estão destinados para aqueles que se rebelaram contra o Senhor. Não dá para mudar isso. Não dá para mudar a notícia. Não dá para mudar a pregação para satisfazer os desejos de alguns. A gente precisa continuar pregando a verdade, mesmo no meio de um mundo de mentiras. A gente precisa continuar indo na contramão. Para nós terminarmos, coloca 2 Pedro 2 para mim, por favor. Coloca essa na linguagem de hoje, por favor. Só para a gente fechar aqui. 2 Pedro 2, 9. O texto diz assim: tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele, e também sabe guardar os maus debaixo do castigo para o dia do julgamento. Pedro está dizendo que aqueles que professam a Cristo como único e suficiente Salvador, aqueles que decidem viver fora dos padrões desse mundo, fora do pecado, o Senhor vai guardar das aflições. Mas o Senhor também tem destinado para o dia do juízo aqueles que vivem de maneira impiedosa, aqueles que decidiram viver no pecado, aqueles que decidiram abandonar o Evangelho do Senhor, aqueles que decidiram abandonar tudo e sair embora, e não quiseram voltar mais. Então, guarde essa palavra no seu coração. Em tempos de dificuldade, se posicione ao lado do Senhor. Em tempo de dificuldade, continue propagando o Evangelho da salvação. Continue propagando o Evangelho da paz. Mesmo que você fique sozinho. Mesmo que algumas pessoas se separem de você. Mesmo que algumas pessoas deixem de te seguir lá nas redes sociais. Continue pregando o Evangelho. Continue fazendo a diferença. Porque é esse que o Senhor busca. Alguém que se posicione. Alguém que fale que o errado continua errado. O mundo pode mudar, mas a palavra do Senhor não muda. Então nós precisamos falar do óbvio. Como eu falei, podia estar falando de gratidão. Era bem melhor. Mas a gente não pode deixar de pregar o Evangelho. A gente não pode deixar de falar das verdades do Evangelho. O Senhor tem destinado para nós a vida eterna. Mas aqueles que não se arrependerem, que não se voltarem para Ele, o Senhor também tem um lugar longe dEle. E é passar a eternidade no mar de fogo e enxofre, aonde o fogo não apaga. Pastor, você é tão desagradável? É, filho. Mas quem avisa, amigo, é. E eu estou aqui para isso. Não estou aqui para ser popular. Não estou aqui para fazer média. Estou aqui para salvar a sua alma. Estou aqui para salvar a sua vida. Para juntos na eternidade podermos louvar o Senhor. Vamos nos colocar de pé.